Olá pessoal, meu nome é Alan, sou MVP da Embarcadeira em Delphi e vou estar demonstrando para vocês nesse vídeo como fazer um cadastro Match Detail utilizando o novo componente de conexão a banco de dados da Embarcadeiro, que é o FireDAC. Nesse cadastro, além de a gente fazer o Match Detail, eu vou mostrar também como funciona a utilização de campos autoincremento do SQL Server, que poderia ser também o campo os generators, né, lá do Interbase e do Firebird. Vamos aqui à prática. Vou iniciar um novo projeto VCL mesmo, e vou incluir um componente AD Connection, que é o componente responsável por configurar a conexão com o banco do FireDAC. Clicar duas vezes nele. Eu já deixei uma conexão previamente configurada, que é essa conexão que eu chamei de teste, que ela aponta para um banco de teste no meu SQL Server. Vou dar OK nessa conexão, podemos até testar aqui antes para ver se está tudo OK. Funcionou perfeitamente. Vou desativar aqui a opção de Login Prompt, já que eu estou usando a autenticação integrada do sistema operacional, então não preciso informar o usuário e senha. Bem, só para demonstrar, o banco que eu tenho aqui é um banco bem simples. Eu criei apenas uma tabela que eu chamei de mestre e uma tabela que eu chamei de detalhe, tá? Os nomes bem sugestivos do que eu quero fazer. Tem um relacionamento em si, através do campo ID mestre, da tabela mestre, com a tabela detalhe com o campo ID mestre também. Usei o mesmo nome. Bem, e o campo ID mestre da tabela mestre está marcado como autoincremento, tá? Para demonstrar essa funcionalidade. Voltar aqui ao Delphi, vou incluir um componente SQL, ou melhor, que SQL é do DB Express. Componente AD Query, e vou informar o select para trazer os registros na tabela de mestre. Clico duas vezes e vou montar aqui o select asterisco from mestre. Executar, tudo funcionando, lá já possuía dois registros, foram alguns testes, e vou incluir um componente data source. Vincular esse componente ao dataset ADQuery 1. Incluir também um dbgrid e vou linkar o dbgrid ao data source, tá? Até aqui nada de anormal. Vou apenas pedir aqui para incluir os fields, que esse campo de descrição está com um display muito longo. Deixar ele com 20 para facilitar aqui a utilização quando a aplicação estiver em runtime. Vou dar um open aqui nesse meu dataset. Funcionou perfeitamente, tá? Agora, para que isso consiga ser executado, eu tenho que incluir dois detalhes, né? O link para o banco de dados que eu estou trabalhando, nesse caso SQL Server. Isso aqui nada mais faz do que incluir uma uses lá, uma unt na minha unidade do formulário. Se você souber qual é o nome da unt, você pode ir lá diretamente incluir. E vou ter que colocar também um cursor em virtude do result set que o FireDAC vai trazer. Bem, com isso aqui feito, vamos rodar e testar aqui nosso campo autoincremento, como ele vai se comportar. Aplicação rodando. Bem, se você for tentar modificar um campo autoincremento, eu estou aqui teclando aqui os valores numéricos, ó, ele não permite, tá? O FireDAC automaticamente já restringe essa coluna, eu não precisei configurar nada, ele já percebeu que é um campo autoincremento, já deixou sem acesso. Quando eu peço para inserir um novo registro, ele faz uma incrementação negativa, vai de -1, -2, -3, eu também não tenho acesso a mudar isso, eu apenas informo os campos restantes da tabela. Vou colocar aqui para seguir a sequência, teste 03. Quando eu mandar gravar, perceba que automaticamente ele utilizou o campo autoincremento e já mostrou aqui para mim na minha tela. Para comprovar isso aí, eu posso vir aqui no banco e vou dar um select aqui ó, na tabela mestre.
vocês vão ver que está aqui, ó. Ele usou o campo autoincremento bem direitinho. Voltando para cá, vamos fechar a aplicação e vamos agora incluir mais uma query. E agora essa query vai fazer referência à tabela de detalhes. Vou clicar aqui 2 vezes e vou informar o comando select para a tabela detalhe. Select from detalhe, query, id mestre, igual ao parâmetro id mestre. Bem, isso é um select bem comum quando se está trabalhando com mestre detalhe, onde eu pego a minha chave estrangeira nessa tabela e aponto ela para um parâmetro que tem o mesmo nome da chave primária na tabela mestre. Foi o que eu fiz aqui. Vou vir no meu parâmetro para configurar. O tipo do parâmetro é um parâmetro de entrada e o tipo de dados do parâmetro, nesse caso o id é inteiro, vai ser um field type integer. Vou executar aqui para testar. Funcionou certinho. Vou incluir um componente data source. Vou associar ao ADQuery 2 e vou incluir mais um dbgrid. Que este dbgrid vai apontar para o data source 2, no caso, o detail. Bem, está pronto, Alan? Não, não é apenas isso. Eu agora tenho que fazer algumas configurações na minha query detalhe para que ela possa funcionar em conjunto com a query mestre. O que é que eu tenho que fazer? Primeiramente, o relacionamento. Tá? É bem parecido a quem já tinha costume de relacionar client dataset. Eu vou ter que informar na minha propriedade master source o data source que está linkado à query master. No nosso caso, data source 1. Perceba que automaticamente ele percebeu quem é o parâmetro lá, né? Quem é o campo-chave na tabela Py, que ele chamou de master fields, ó, id mestre. E também marcou, eu posso marcar aqui, ó, detail fields, quem é o campo na tabela detail, é o id mestre. E devo informar também o index field name, quem é o campo que vai ser indexado na tabela detalhes, vai ser o campo id mestre. Pronto, feito isso aqui, tá? Nós já temos um mestre detalhe funcionando. Vou ativar essa query. Já tem alguns registros também. Vamos ver isso aqui na prática. Bem, aplicação rodando. Vou incluir aqui um novo registro. Tá? Perceba que ele ficou negativo, porque é um registro novo, né? O campo autoincremento ainda não funcionou. Vou chamar aqui de teste 04. Gravei esse registro. E vou agora incluir um detalhe. Código 1, valor 10. Perceba que automaticamente ele atualizou o campo id mestre com a mesma informação da tabela mestre. Vou incluir aqui um novo registro, valor 20. Um terceiro registro, valor 30. Tá? Mesma coisa se eu quiser pegar um que já existia. Vou botar aqui 1, 10, 2, 20, 3, 30. Perceba que ele vai atualizando a coluna que faz o relacionamento automaticamente. Se a gente for conferir esses valores no banco, devem estar todos certinhos. Tenho aqui, ó, campo 10, e aqui estão os registros filhos do campo 10. Voltar aqui para a nossa aplicação. Sendo que, se vocês perceberem, esse mestre detalhe aqui está sendo feito em tempo real. Ou seja, assim que eu incluo um registro na minha query Py, por exemplo aqui, ó, teste 05, eu preciso gravar para poder inserir um filho. Quando eu gravei, ó, ele incluiu o código 11. Se a gente vir olhar aqui no banco, esse código já está no banco de dados. Já está gravado lá, 11. Se eu incluir apenas um filho aqui, 20.
Se eu olhar a tabela detalhes, eu já vou ter lá o registro 11.1.20. Ou seja, ele está gravando em tempo real. Tá? Poxa, eu gostaria de fazer algo como eu fazia antes com o DB Express. Ficasse fazendo tudo localmente, tá desconectado. E quando eu terminasse o cadastro todo, tanto o cadastro do mestre como os detalhes, eu gostaria de aplicar para o banco de dados todo de uma vez. Também é possível fazer isso com o Faridac. Tá? A gente não precisa ter o Clarity Dataset, uma vez que o AD Query também trabalha com o update de cache. O que eu devo fazer? Primeiramente, habilitar o cache update nos datasets. Dataset é o AD Query 1, cache updates, AD Query 2, cache updates. E no meu AD Query 2 eu tenho que fazer mais algumas configurações, como por exemplo, aqui em Fetch Options, eu tenho que dizer que o cache tem que estar com details ativo, no meu caso aqui já está, e eu também tenho que informar que eu quero um detail cascade. Vou marcar para true. Tranquilo. Sendo que agora, o que acontece? As informações não vão ser mais persistidas no banco automaticamente como no exemplo anterior, em virtude de que eu estou trabalhando agora em cache. Quando eu incluir aqui um registro teste 06, perceba que o valor não incrementou lá, eu não peguei o código 12. Por quê? Porque ele ainda não foi aplicado ao banco. Quando eu incluir aqui um detalhe, um 10, ele também continua com o mesmo código -1. Ou seja, ele está aguardando que eu execute um comando apply updates para que essas informações sejam repassadas para o banco de dados. Porém, o que acontece? Eu não tenho aqui, no meu field editor, eu não tenho aqui um dataset alinhado, ou seja, eu não tenho um dataset dentro do outro. Eu não tenho aquele campinho do tipo T-dataset aqui dentro. Então, se eu der um apply update na query 1, isso não vai refletir na query 2. O que eu devo fazer? Primeiramente, eu tenho que incluir um componente AD-Scheme-Adapter para poder concentrar o cache dos datasets. Só quando tiver 2? Não, pode ter 2, 3, 4. Você pode ter um único AD-Scheme-Adapter para concentrar o cache. Como é que eu faço isso? Coloco o componente aqui na tela. E simplesmente agora eu vou dizer que meu AD Query 1, propriedade Scheme Adapter, vai apontar para o Scheme Adapter 1. E a mesma coisa será feita com o AD Query 2. Tranquilo? E vou incluir aqui um button. Tá? Vou incluir aqui um button. Vou chamá-lo de Apply Updates. E vou fazer o seguinte. AD Scheme Adapter 1 ponto apply updates max erro 0, ou seja, eu não quero nenhum erro. Perceba que os datasets, quando eu liguei ao AD Scheme Adapter, eles foram fechados, né? Deixa eu reabrir aqui os datasets para que a gente possa fazer o teste do Match Detail em cache, tá? Que é semelhante ao que a gente fazia antes com o DB Express e Client Dataset. Bem, vou incluir um novo registro, vou chamar de teste 6. Tá? Gravei, dei o post, perceba que o código está -1, ou seja, ainda não foi aplicado ao banco. E vou incluir aqui 2 registros filhos. Isso feito, eu vou agora pedir para dar um apply updates. O apply foi feito. Eu vou só navegar aqui, perceba que ele atualizou os registros. Poxa, lá, beleza. Basta dar um refresh depois, né? Não. O que acontece? Se eu der um apply novamente, os datasets não limparam o delta. Ou seja, eles ainda estão com sujeira lá no cache de updates. Então, se eu ficar apertando apply, ele vai ficar incluindo um registro mestre e 2 detalhes em sequência, porque ele está gravando e não está limpando o cache. O que eu devo fazer? Eu devo
executar o custom commit em cada um dos datasets. Para fazer isso, eu posso fazer o seguinte. Eu vou incluir aqui um método privado, uma procedure, onde eu vou chamar de limpar cache. E vai ter um parâmetro sender do tipo TObject. O que eu faço aqui? Simplesmente um adquery 1.commit updates. A mesma coisa eu faço com o adquery 2, tá? Commit updates. E o que acontece? Quando eu executo um apply updates, eu quero simplesmente executar esse método logo após. Se a gente observar aqui, ó, eu vou chamar o código-fonte do apply updates. Ele tem um método que acontece antes e ele tem um método que acontece depois, que é o do after updates. Do after apply updates, tá? Acontece depois. Então, na criação do meu formulário, eu vou dizer o seguinte, que o meu AD-scheme adapter1 ponto after apply updates vai receber aquele meu método limpar cache. Isso que ele vai fazer aqui. Então, quando eu rodar minha aplicação novamente, irei incluir um novo registro. Teste 07. E vocês vão perceber que eu não vou precisar mais ter que navegar para atualizar os registros. 1.10, 2.20. Feito aqui, vou ter que colocar mais um, 3.30. E vou clicar no Apply Updates. Perceba que automaticamente ele atualizou os registros e limpou o cache para mim lá dos meus dois datasets. É tanto que eu posso ficar apertando aqui à vontade, que ele não vai mais bagunçar da maneira que iria os meus datasets. Ou seja, não ia ficar inserindo registro a mais em virtude do cache não estar limpo. Bem, pessoal, vou ficando por aqui. Tá? Nas próximas videoaulas eu pretendo mostrar um pouco do tratamento de erros com o FireDAC, que até aqui a gente fez o mundo perfeito, né? Tudo funcionando certinho, sem problemas. Aí eu pretendo abordar aqui um pouco de erros, ou seja, se eu incluir aqui uma chave duplicada, o que é que vai acontecer? Como tratar esse erro? Tá? Mas em virtude do tempo a gente fica vendo isso aí para uma próxima aula. Muito obrigado.